Ela trocou a Bahia por Londres e a engenharia elétrica pelas panelas. Hoje eu converso com Luciana Berry, que mudou aqui para a Inglaterra há 16 anos, estudou numa das melhores escolas de culinária do mundo, foi uma das finalistas do MasterChef e já cozinhou para a realeza. Eu sou Letícia Nascimento, esse é o Manda Brigadeiro, o podcast que conta a história dos brasileiros que moram fora do país. Luciana, que currículo é esse? Oi, tudo bem? Obrigada, Letícia. Que bom estar aqui com você. Obrigada a você por participar. Me conta um pouquinho dessa história que saiu da Bahia e já cozinhou para a realeza. Como é que começou esse amor com Londres? Nossa, eu morava em Salvador e eu fazia engenharia elétrica. E aí eu resolvi passar 6 meses aqui na Inglaterra para aprender inglês e resolvi trancar a faculdade. E já estava no 3º ano da faculdade, resolvi trancar para aprender inglês e cheguei aqui e amei a cidade de uma forma que não quis voltar mais nem para terminar o curso. E foi muito diferente para mim, porque eu saí de Salvador e aí vim para Londres, vi uma cidade tão diferente, com tantas culturas, todo mundo se respeitando, andando nas ruas, tudo era muito corrido. E aí eu amei a cidade, resolvi ficar por aqui, por paixão mesmo. E como foi a entrada da culinária? Porque você já sabia cozinhar? Quando você morava aqui, você fazia sua comida? Onde é que entrou a culinária? A culinária entrou... Meus pais tiveram restaurantes no Brasil. E minha família sempre foi muito gourmet. Lá em casa só se fala de comida. O único papo que se fala é de comida. Então, aquela coisa de fim de semana vai, tipo, a família inteira. E a gente sempre gostou muito de mexer com comida. Eu nunca, cozinhava pouco, mas não sabia fazer muitas coisas, porque minha mãe já fazia tudo tão bem. Minha mãe fez também curso de culinária francesa, então a gente comia muito bem em casa. E aí eu cheguei aqui em Londres e eu resolvi... e vi a comida como era aqui, e eu acho que a gente só dá valor quando a gente perde, né? E eu não sabia que a comida era tão importante para mim, porque isso eu tinha todos os dias, eu não sentia falta. Quando eu vim para cá, eu falei, gente, o que é isso? Eu não, há 16 anos, né? É muito diferente. Há 16 anos, a comida aqui não era... o pessoal não temperava direito ainda, sabe? Era meio aquela coisa de botar sal e pimenta na mesa. Ainda tem, assim... né? O inglês aqui é meio assim para cozinhar. Não, ele tem medo de botar sal, e não sei. E aí eu vim para cá e eu senti falta. Aí comecei a pedir minha mãe, minha avó, minhas tias, várias receitas e comecei a fazer. E aí nessa época eu morava no Harrow School, que é aquela escola bem famosa que Winston Churchill estudou. E eu morava no Harrow School, eu dava aula de português. O meu sogro, ele era housemaster. É uma escola interna, só de garotos. E morava aqui na escola. E aí resolvi fazer festa para os meninos das casas. E os Harrow Boys amaram a comida. Os masters. Luciana cozinha para minha casa. Luciana cozinha para minha casa. Eram 11 casas na época. E os meninos moravam aqui. E eu comecei a cozinhar numa casa, em outra, em outra. Em uma semana eu tive que abrir uma empresa, porque todo mundo da escola queria que eu cozinhasse. E o que você acha que eles gostam tanto? Você fazia comida baiana, porque é difícil encontrar os ingredientes aqui. Como é que você se virou nesse começo? Era difícil na época, mas engraçado. O meu primeiro prato foi estrogonofe de frango com batata palha. Muito bom, porque aqui não tem quase batata palha, né? A gente acha, às vezes, em restaurante, em supermercado brasileiro, mas tem muitos ingredientes da nossa culinária que a gente não acha aqui, né? Que a gente não acha. E aí eu fiz o estrogonofe, que minha mãe, como ela fez culinária francesa, ela já flambava o estrogonofe, sabe? Ela fazia do jeito certo, ela flambava, e eu fiz do jeito dela. E aí a pessoa ficou louca pelo aquele estrogonofe e comecei a fazer. Aí ligava para pedir outras receitas. E aí minha mãe sempre mandava, minha avó, minha tia, todo mundo. Aí teve uma época teve uma vez que o príncipe Edward, ele vinha aqui para a escola e o pessoal da escola pediu para eu cozinhar para o príncipe Edward.
Aí eu falei, nossa, como assim, gente? A escola desse tamanho, com uma cozinha maravilhosa, eles me chamam para cozinhar. Aí eu fiquei toda lisonjeada, né? Nisso eu não tinha feito o curso de culinária ainda. Ah, não tinha feito. Não, era só na. Era bem amadoramente mesmo. Era ligar para receber minha mãe, como é que eu faço isso aqui agora? E o que você cozinhou para o príncipe? Aí foi engraçado, porque na época eu botei até uma enquete no Facebook. Falei, gente, vou cozinhar pro filho da rainha, o que eu faço? Aí o pessoal, faz muqueca, faz buchada, faz dobradinha. Falei, gente do céu, não posso pensar essas coisas, né? Aí eu mandei ali, aí o Buckingham Palace, eles mandam uma lista do nutricionista do príncipe. E aí me mandou as coisas que ele pode comer e que ele não pode. E é engraçado que eu já sei de tudo que eles comem e não podem comer, porque eu já cozinhei pro Príncipe Andrew. Né? O Príncipe Andrew, eu cozinhei pro Príncipe Andrew também. Quando eu vi, as restrições eram as mesmas. Tipo assim, ó, cebola, 0 cebola, alho, 0 alho. Eles botam que é alergia, mas não é alergia, não, é por causa do bafo. Do bafo. Eu já sei as manhas tudo. Mas é um pouco difícil a gente cozinhar sem alho, sem cebola. Aí você tem que usar outras especiarias. É complicado, é complicado. Aí eu fiz, aí eu joguei uma muqueca lá. E aí eles mandaram de volta, cortaram o dendê. Eu tinha comido dendê, né? E aí ficou com medo de, sei lá, ter um piriri e... Uma reação alérgica. Uma reação alérgica e, sei lá. Aí eu fiz um ensopado, porque na Bahia a gente tem a muqueca com dendê e tem o ensopado, que é a muqueca sem dendê. Sim. Então eu fiz um ensopado de frutos do mar, de peixe para ele, porque frutos do mar também eles não podem comer, não. E você, como é que você achou, assim, essa... Porque, tudo bem, você estava nessa escola e aí as pessoas já estavam começando a te respeitar porque provavam a tua comida. Mas por que você foi fazer a escola? Para ficar mais profissionalizante, para poder também entrar em outros meios? Porque eu imagino que você chega aqui, eu sou uma brasileira e não tenho nenhuma formação de culinária em alguma dessas escolas mais conhecidas. Como é que você vai se colocar no mercado? Porque é difícil, né, Lu? É super complicado. Foi justamente por isso que eu resolvi fazer o Cordon Bleu, porque eu pensei, gente, eles já estão me chamando para cozinhar para o príncipe, e eu vendo, gente, eu não achava que eu deveria ter cozinhado para ele, porque eu falava, gente, eu só sei fazer uma comida gostosinha, não sabia a reação de uma coisa com outra, sabe? Não sabia exatamente por que fica daquela forma. Eu só entendia sabores, mas não sabia técnicas. Sim. Aí eu falei, não, gente, eu tenho que fazer, porque vai um dia que eu vou cozinhar, sei lá, na 10 Downing Street. E aí aí eu me formei e fui cozinhar para o primeiro-ministro na 10 Downing Street. Que foi a primeira chefe brasileira a cozinhar lá. Eu cozinhei no jardim da 10 Downing Street para 320 pessoas. Olha só, isso é uma conquista, né? É engraçado. Um dia eu estava fazendo um webinar com 2 chefes de estrela Michelin e várias outras pessoas, e tinha uma mulher que entrou ela fez uma pergunta, ela falou assim, Luciana, qual a dica que você dá para a gente que está começando agora no Cordon Bleu, porque você parece que ter tido muita sorte. Aí eu falo, não, gente, não é sorte, isso é hard work. A gente build up, a gente vai aos pouquinhos, né? Então, já tem anos que eu estou nessa carreira, então é pouquinho por pouquinho. Porque eu acho que, para o estrangeiro, eu não sei, é um pouco uma questão aqui, né? Eu acho que, não só aqui na Inglaterra, mas quando a gente muda de país, a sensação que dá é que a gente tem que se provar mais. Ou que a gente, primeiro, é latino, que vem da América Latina e não é tão bom quanto a Europa. A gente tem essa síndrome um pouco, eu acho, né? E segundo, que é um mercado que você vai disputar, principalmente aqui em Londres, com pessoas também de outros países que estão chegando aqui, né? Sim. Com outras culinárias interessantes e tal. Então, realmente, você tem que se provar muito e estudar muito, né? É justamente isso, porque a concorrência aqui é muito grande, e até porque como eu fiz culinária francesa, eu até pensei em continuar
fazendo porque foi o que eu estudei, foi culinária francesa, né? Mas aí eu pensei, gente, eu não posso competir porque tem muitos melhores chefes que fazem comida francesa do que eu. Então, eu tenho que colocar, eu tenho que ver qual é o gap que tem no mercado, e era isso, era aquela comida brasileira que eu queria colocar as nossas raízes aqui, só que quando eu vejo que tem chefes brasileiros que vêm para cá, que querem vender o Brasil, eles querem ir de frente. E eu falo, gente, não pode ser assim. A gente tem que saber como é o inglês, como ele gosta de comer e começar a aplicar aos poucos. Foi o que eu fiz, tipo assim, coisas com mandioca. O inglês adora batata, então aqui se come muito batata francesa, dauphinoise, pommade. Eu comecei a pegar os pratos franceses e colocar ingredientes brasileiros. Aí eu já fazia o dauphinoise de mandioca, já fazer coisas aos pouquinhos. Aí eles viram, nossa, que delícia isso. Aí eu comecei já a fazer pão de queijo com trufas, para o público ver que a comida brasileira, os ingredientes brasileiros são maravilhosos. E aí eu fui botando, aí vai muqueca, aí vai aos pouquinhos. Não é assim de vez, sabe? Então, para a gente que mora aqui, a gente sabe como o inglês é. Então, é mais fácil para a gente ajustar, a gente vender o Brasil da forma que eles querem comprar, que eles aceitam. E como foi o MasterChef? Você foi uma das finalistas, né? Essa experiência deve ter sido incrível. Nossa, foi sensacional, porque até o pessoal do Cordon Bleu, meu chefe, ele falou assim, você não tem condições, é o profissionais, você nunca trabalhou em restaurante de escola, de estrela Michelin, blá, blá, blá. Eu falei, chefe, quero nem saber. Aí, Luciano, se eles te aceitarem, você sai no primeiro, já se sinta feliz. Aí eu falei, baiano é tudo ousado, né? A gente não tem vergonha de levar, não. Aí eu mandei lá, o pessoal falou, vem fazer entrevista. Aí comecei a falar, e eu sou muito expressiva. E aí, é engraçado, porque eu estava na Era BBC 8 horas da noite. Aí teve até alguém escreveu, depois que eu passei, já estava na TV, alguém escreveu, gente, aquela chefe brasileira, ela não parece ser chefe profissional, porque ela é muito feliz. Porque tem um histórico de braveza, né, nas cozinhas. Os chefes sempre são muito bravos, né? Exato, os chefes são muito... Tem que mostrar aquela coisa, porque eu sou macho, tem que mostrar que para dar ordem, você tem que ser arrogante, você tem que ser sério. E eu falei, gente, eu comando cozinhas, quando eu vou cozinhar em hotéis, que eu tenho 55 pessoas na equipe, todos homens, e às vezes eu sou a mais nova, e eu consigo liderar com um sorriso, sendo gente boa, sendo gentil, não precisa ter aquela coisa, ter que se impor, para se impor, ter que ser... agressivo. E aí era engraçado, porque os chefes têm essa cara de cansaço, né? Porque são, eles passam 15 horas na cozinha, 17 horas às vezes. E aquela cara de cansaço mesmo. E aí chega a Luciana toda sorridente, assim. Brasileira. Teve até uma pessoa que escreveu, gente, vocês têm que entender que ela, além de ser mulher, de saber lidar com pressão, ela ainda é brasileira e ainda de Salvador, que a gente chama de Salvador, é a capital da felicidade, né? Então lá a gente é leve. Então foi isso. Mas aí eu fui até a semifinal do programa e o chefe falava, Luciana, o que você está fazendo na televisão que eu não estou entendendo? Como assim? Você está passando? Falei, chefe, sabe o que eu fiz? Eu falei, você eu. Não quero nem saber. Eu vou aprender a técnica francesa, mas eu vou botar toda a minha brasilidade e baianidade para ir seguindo. E conquista, né? E você pensa em abrir, porque aqui em Londres não tem muitos restaurantes brasileiros, né? Tem algumas churrascarias, mas não tem muitos restaurantes brasileiros. Você já pensou em abrir um restaurante? Ou é muito difícil? Eu já tive várias propostas para abrir restaurantes em bairros bem nobres aqui em Londres. Só que, para mim, é um pouco complicado, porque eu sei como é que é trabalhar em restaurante e a gente acaba não tendo vida. A gente fica lá e eu sei como eu sou. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu me entrego de corpo e alma. E é bem desgastante, às vezes, porque você não consegue fazer outras coisas. Eu, por exemplo, eu tenho essa empresa de eventos, mas eu viajo muito com
as frutas do Brasil, com a Associação de Frutas, para os maiores shows de frutas do mundo, para mostrar as frutas do Brasil, para as pessoas comprarem supermercados grandes, americanos, todos vão. Eles fazem shows assim, é isso? Tem a Fruit Logistic, que é a maior feira de fruta que tem em Berlim. A feira é absurda. Tipo, eu me lembro, teve um dia, eu fiquei quase 3 horas para achar o stand do Brasil. É muito grande. Muito grande. E aí eu viajo muito com eles, viajo também com a Apex, que é a Associação de Produtos de Exportação do Brasil. Então, produtos que querem exportar, aí eu faço masterclasses. Aí eu viajo muito. Então, eu fico pensando, se eu estivesse no restaurante, eu não ia estar podendo fazer essas coisas, porque a coisa que eu mais gosto é promover o Brasil. Então, quando fala, é promoção, tipo manga, essas frutas tropicais. Então, eu acho que eu sei vender tão bem, porque eu acredito, é aquela coisa, tipo, a gente sabe, esses dias eu ganhei, tipo, 2 caixas de manga que um produtor do Brasil mandou de avião para mim, eu abri a porta, quando eu vi, eu falei, gente, o que é isso? Então para restaurante, acho que eu não ia conseguir fazer essas 2 coisas, que eu faço ao mesmo tempo. Ô Lu, você fala com tanta paixão da culinária do Brasil e das frutas. Você não morre de saudade do Brasil, não? Como é que você faz para viver aqui em Londres? Menina, eu morro de saudade, mas eu tô sempre indo para lá. Esse ano eu fui para lá agora, né? Sim. Fiquei gravando um reality show lá também, né? De culinária. Foi. Eu até ganhei o programa, chama Top Chef Brasil. E aí eu ganhei o Top Chef, foi ótimo fazer. E o mais interessante para mim foi ver como o brasileiro, às vezes, eles não dão muito valor ao que é nosso. Porque eu ganhei o programa pegando ingredientes da nossa cultura, ingredientes baratos, e transformando em alta gastronomia. E algumas pessoas falaram, Luciana não devia ganhar. Como é que chuchu ganha Top Chef? Eu fiz chuchu, fiz cuscuz, fiz feijão, fiz picolé capelinha, um picolé que vende na Bahia, fiz abará, fiz pão de queijo. A pessoa, como é que a menina faz essas coisas tão simples e ganha? Aí você vê como o brasileiro não dá valor aos nossos ingredientes. É preciso sair do Brasil para entender o que é o país. E as qualidades que o país tem, enfim. É isso, porque o pessoal tem mania de achar que fazer alta gastronomia você tem que usar caviar, você tem que usar trufa, você tem que usar coisas caras. E eu falo, gente, a beleza da nossa biodiversidade, o pessoal tem que investir nisso, porque se a gente não acreditar, a gente não vai conseguir vender o Brasil lá fora. Então, foi ótimo fazer esse programa para ver que até o brasileiro não acredita nessas coisas. Então, tipo, eu fiz um chuchu que o pessoal, a gente não dava valor ao chuchu. Eu falei, vou pegar o chuchu, levar o chuchu para passear, vou botar uma maquiagem cara, um salto alto. Aí o pessoal olhar o francês, que é o bastoreiro, eles comiram, eu falei, Luciano, o que é isso? É só pensar fora da caixinha. Eu fiz um carpaccio de chuchu. Que a sua experiência em morar aqui em Londres ajudou, então, a entender um pouco melhor essa culinária e que tipo de fusão você pode fazer para tornar esses pratos mais interessantes ou mais chiques? Sim, com certeza. Eu acho que morar aqui em Londres e fazer o curso, o Cordon Bleu, ajudou muito a poder pegar e dar leveza, deixar o ingrediente ser a estrela do prato. Então, eu acho que... E saber, porque às vezes eu vejo tanta gente indo para restaurantes de comida peruana e tem, tipo, legumes, tipo, comida tailandesa, que são tão parecidos com o nosso. Eu falei, gente, por que a gente não pode botar os nossos ingredientes aqui e vender dessa mesma forma? É igual quando eu tava no MasterChef aqui, as pessoas falaram, nossa, a chefe brasileira tá fazendo comida tailandesa. Aí eu falei, gente, que cabeça. É porque eu tava cozinhando com gengibre, com pimenta e com coentro. Eu falei, gente, essa Bahia, o pessoal não tem ideia o que é a culinária brasileira. Eles acham que Brasil só se come churrasco e toma caipirinha. Eles acham que é isso. Que é o que tem aqui muito em restaurante. Acho que você está conseguindo aqui em alguns eventos e nas embaixadas, porque eu acho que você está mostrando que tem um outro Brasil. Eu lembro que quando o Jamie Oliver, eu acho que ele foi abrir um restaurante em São Paulo,
ele falou super mal do quindim, do brigadeiro, né? Porque também tem um pouco que eu acho que aqui eles não gostam de coisa muito doce, Isso, é. né? E que também eu acho que é uma coisa que você deve ter aprendido a domar esse paladar britânico também, né? É uma. É, exato. Eu faço, tipo, coisas mais cítricas, eles gostam de coisa mais azedinha, e não gostam muito doce, leite condensado zero. Então, eu tenho que pegar, se eles são assim, eu não posso ficar querendo insistir para ele gostar de quindim. Sim. Então, eu já faço meio que um quindim não tão doce, Uhum. sabe? Aí eu já faço aquela... Já mexo um pouco. Foi até uma vez engraçado, porque eu tenho mania de querer fazer isso, mas é para vender o Brasil. Aí uma vez eu fiz até um vídeo para o programa do Jamie Oliver, e aí era um vídeo eu fazendo feijão tropeiro. E aí eu fiz o feijão tropeiro, e aí botei bacon, linguiça, torresmo, fiz. Aí quando acabou, eu fui, peguei um limão, espremi o limão e botei a pimenta e cebolinha. Aí o pessoal no Brasil, não é assim que se faz feijão tropeiro. Falei, gente, o inglês adora aquela coisa cítrica, né? Ele adora, tipo, picles, ele adora... Então, o limão traz frescor pro prato. Parece que o prato fica vivo de novo. Então, eu resolvi botar justamente pro inglês. E a gente gosta de um pimentinho do lado, já Pronto. tá ali. Aí, tipo, aí o pessoal fica... Eu falei, gente, para de ficar pensando assim. Vamos pensar fora da caixinha. Sim. E, né, aí... Mas E, é e, assim, né? e o que você acha, Lu? Teve algum momento que foi triste, que você ficou meio baixo astral? Porque você é super alegre e a sua trajetória, apesar de muito trabalho, é uma trajetória de sucesso. Mas teve algum momento que foi triste, ou a saudade da família, ou ficar muito dividida? Teu filho é filho de uma brasileira, mas acho que nasceu aqui, né? O pai é Nossa, inglês. assim, foi... Então, como é que é essa coisa mais particular, assim, da sua vida? Se tem momentos tristes ou não? E como é que é criar um filho, você sendo brasileira e ele tendo pai inglês? Momentos tristes, eu acho que sempre tem, né? E a gente tem que saber como lidar com eles. Eu sempre falo que os momentos tristes fazem a gente ser mais forte. Depois da tristeza, sempre sai uma pessoa mais forte. Então, às vezes, eu até agradeço ter passado por dificuldades e coisas tristes, porque depois a gente sai mais forte. Eu acho que foi, tipo, uma das foi quando eu fazia o cordon bleu, meu filho era pequeno, né? E aí eu tinha que deixar ele na creche, e era coisa que eu chegava às vezes 11 da noite, porque o curso era meio puxado, saía 6:30 da manhã, chegava 11 da noite. Então, no começo foi complicado para saber. A minha sorte que minha sogra, ela me ajudou bastante, e o pai dele é fenomenal. Então, nessa época foi complicado, mas eu sabia que depois ia tudo melhorar. E Sim. também essa época da pandemia, né, porque foi complicado, e meus eventos foram todos cancelados, porque eu fazia eventos de 200, 300 pessoas, então não pude fazer evento nenhum. Mas você Era evento... continuou para os funcionários do NHS, né? Um tempo, não foi? Foi. Aí eu resolvi ajudar o pessoal da linha de frente do NHS, porque eu falei, eu não vou ficar de braços cruzados, vendo tudo passar e ficar sem fazer nada. E Sim. aí foi ótimo poder ajudar eles e colocar o tempero brasileiro, porque eles recebiam as quentinhas, eu não sabia quem ia comer, né? E Sim. aí mandava lá pro hospital, aí tinha a etiquetazinha, aí eles me mandavam no Instagram fotos dos médicos comendo. Oh, Luciano, o que é isso? Tipo, eu botava bastante cheiro verde. Botava, eu fiz tanta comida brasileira para eles. Nossa, tanta. Que bom. Ô, Lu, o que que Londres significa para ti? Essa mudança de país? Você é mais inglesa do que brasileira ou não? Você é 100% brasileira? Eu sou 100% brasileira, 100%. Eu adoro, eu sou muito... Eu sou fácil de me adaptar em qualquer lugar do mundo. Qualquer Uhum. lugar do mundo. Se você me botar no Polo Norte, eu vou me adaptar lá perfeitamente. Mas a brasilidade aqui é 100%. Eu acho que é por isso que eu consigo me adaptar, porque é uma coisa que eu falo, o brasileiro, a gente tem uma alegria de viver, que é a coisa que eu mais sinto falta do Brasil,
a falta do povo brasileiro. Uhum. Eles são, gente, na rua você vê gente que não tem nada para comer, o pessoal tá rindo na rua, é alegre, tipo, essa brasilidade que eu sinto muita falta. Sei que aqui as pessoas são mais frias um pouco, mas já me acostumei com isso, mas a brasilidade é 100%. E pensa em voltar a morar no Brasil ou não? Eu acho que morar no Brasil, não penso agora. Acho que talvez quando eu tiver lá meus 65 anos, 60, 65, talvez porque lá depois a gente sempre quer mais sombra e água fresca, né? E na Bahia tem bastante. E aqui o tempo é difícil pra gente, né, brasileiro. Eu tô aqui há quase 10 anos. Eu sinto, nessa época do ano, a gente está agora em dezembro gravando o programa, é muito escuro, né? 13h30, 4 horas, já tá à noite. Nossa, a melhor, eu sempre falo, a melhor época para ir para o Brasil é em janeiro, porque janeiro janeiro é muito depressivo aqui, e até, tipo, tem até o índice mais alto de suicídio, né? Porque os dias são mais curtos em janeiro, então janeiro bate aquela saudade mesmo. Muito obrigado pela tua história, Manda Brigadeiro agradece, é sempre bom a gente ouvir, e ainda mais uma história de sucesso igual a tua. Muito obrigado e boa sorte aí na tua trajetória. Muito obrigada pelo carinho e pela oportunidade de poder contar um pouquinho a minha história. Quando precisar, estou sempre às ordens. Tá Você bom? quer deixar uma rede social, alguma coisa, um Instagram? Sim, o meu Instagram é Luciana Berry e o Twitter é engraçado porque eu fiz na época do MasterChef, então é Brazilian Chef UK. Mas o site é lucianaberry.com, então se quiserem receitinhas e bater um papo, é só me seguir lá. Obrigadão. Obrigada, Lu. O Manda Brigadeiro por hoje fica aqui e até a semana que vem com mais alguma história de algum brasileiro aqui em Londres.